Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial do canal. Hoje a gente vai falar sobre essa ameaça que o escritor Julian Fuchs recebeu de um grupo de bolsonaristas por conta de um texto, uma crônica que ele fez para o site UOL, né, falando de uma questão lá por uma via figurada, uma linguagem figurada, e foi mal interpretado e sofreu várias ameaças, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a crônica em si, a proposta da crônica. Vamos ler aqui, vou ler um trecho da crônica também com vocês. Algumas reações a essa crônica dos bolsonaristas e também em apoio ao Julian Fuchs. E falar um pouquinho sobre o livro dele que eu tenho aqui, que é o Procura do Romance, e também sobre alguns detalhezinhos ligados a isso, né? Que essa questão do terrorismo, que é um ponto importante que ele fala na crônica, e também sobre o analfabetismo funcional, tá? Então vamos lá, de saída já vamos lendo aqui a crônica, o título da crônica é o seguinte, né? Ela foi publicada no dia 27 agora, no último dia 27 de agosto, e o título é o seguinte, tá? Precisa-se de terrorista capaz de um ato sutil que transforme a história. Um ato sutil, né? E aí ele continua, já como se fosse uma continuação, né? O primeiro parágrafo ali já é uma continuação do título. Não desses violentos, nunca desses intolerantes e truculentos, jamais desses sanguinários e grosseiros. Precisa-se de um terrorista com máxima aversão ao sangue e à dor alheia, crítico ferrenho da impiedade e da indiferença. Precisa-se de um terrorista incapaz de covardia, contrário a toda crueldade, alérgico às armas e aos dedos em riste que insistem em tomar conta do país. Precisa-se de um terrorista ocioso e sonhador, um desses seres poéticos que se vêem tão pouco à vontade em nosso tempo. Precisa-se de um terrorista inadaptado às exigências opressivas do trabalho, mas disposto a trabalhar no feriado de 7 de setembro. E aí ele continua, né, fala que o terrorista tem que conhecer a história, que hoje nós temos uma luta, né, dos poderosos para perpetuar privilégios, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes e tal, a manutenção do racismo, né, e aí ele fala que é preciso a gente lutar contra esse racismo e contra o messianismo, que ele está citando aqui, obviamente, o Bolsonaro, que essa figura messiânica, populista, né, ao extremo, e que continua governando a gente aí até o final do ano. E aí ele continua, tá? Mais um trecho aqui da crônica. Um terrorista ateu que não veja nada de sagrado ou de intocável nos restos de um sujeito que morreu há quase 200 anos. E aí ele está fazendo referência ao coração do Dom Pedro I, que veio para cá agora, né, por conta das comemorações dos 200 anos da independência, que vai ser o nosso próximo vídeo de amanhã, né? E vai ser o tema, né, do nosso próximo vídeo. E o coração do Dom Pedro veio, quer dizer, né, num formol, uma coisa meio patética, meio bizarra ali, e ele está fazendo uma crítica aqui a isso. E ele continua, um terrorista inventivo, sutil, inteligente. E aí ele fecha com o seguinte trecho: alguém que nos ajude a redimir a dor perene dos escravizados e quem sabe assim a declarar uma nova e verdadeira independência. Alguém que faça o país se reconciliar com seu passado, não em sua face bárbara e inclemente, mas em seu vasto histórico de luta e resistência. Alguém que saiba dar o fim devido ao coração de um imperador autoimposto para devolver, enfim, ao povo seu coração próprio, vivo, vermelho. Tá? E eu fiz um poeminha rápido aqui para poder responder essa questão aqui, dar minha contribuição também, de certa forma, poética, tá? Mas isso deixa para o final. Vamos falar então agora dos comentários que foram feitos sobre a crônica, né? Os bolsonaristas leram isso, essa questão do terrorista poético, né? Enfim, sonhador, ocioso e tal, como se fosse uma ameaça ao presidente da República, né? E aí o Flávio Bolsonaro diz o seguinte no Twitter: a esquerda ameaçando a democracia de verdade, né? Terrorista poético vai ameaçar a democracia. O jornal Terra Brasil Notícias, que é um jornal bolsonarista, a manchete é a seguinte: bomba! Colunista da UOL defende contratação de terrorista para atrapalhar os atos de 7 de setembro. O engraçado é que eles usam a palavra bomba agora que eu me dei conta disso, eles usam a palavra bomba no sentido figurado, mas não entenderam o sentido figurado da crônica do Julian Fuchs. Isso é patético, né? Mas enfim, e aí continua, né? O Mário Frias, que é aquele, né, o ex-secretário lá de Cultura,
Ele diz, né, o colunista da UOL clama por um terrorismo contra o presidente. Nossa, né, entendeu? E aí teve também as manifestações de apoio, né? A Companhia das Letras publicou a seguinte nota: o grupo Companhia das Letras repudia profundamente as ameaças de morte sofridas pelo escritor Julian Fuchs e sua família nos últimos dias. Todo o apoio ao Julian Fuchs. Então, parabéns à Companhia das Letras pelo apoio. E aí tem também uma coisa muito interessante aqui para citar, que é o seguinte, tá? Um abaixo-assinado que está na internet, também vou deixar o link para vocês aqui, de apoio ao Julian Fuchs, feito pelo Afonso Borges, tá? E eu dei uma olhada aqui, 10h30 da noite, chama-se Carta pela Liberdade de Expressão e Apoio Restrito ao escritor Julian Fuchs. É um abaixo-assinado, né? O site é o change.org, né, em inglês. E aí eu dei uma olhada às 10h30 da noite, já tinha 7.330 assinaturas, quer dizer, faltam ali cento e poucas, né, para fechar. E tem várias figuras interessantes aqui, né, que já assinaram: o Ailton Krenak, Ana Maria Machado, Boaventura de Souza Santos, Conceição Evaristo, Drauzio Varela, né, o Gonçalo Tavares, o Itamar Vieira Júnior, José Castelo, José Miguel Wisnik, Luiz Fernando Veríssimo, Mia Couto, Patrícia Mello, enfim, muita gente bacana. E aí o texto inicial ali, né, do manifesto do abaixo-assinado diz assim: em nome da liberdade de expressão, nós, escritores, escritoras, artistas, cientistas e profissionais do livro, vimos a público emprestar nosso amplo e restrito apoio ao escritor Julian Fuchs e sua família e repudiar com máxima veemência as ameaças de morte e a campanha de mentiras e difamação da máquina bolsonarista que tem tentado atingi-lo. E eu assinei lá também o abaixo-assinado e sugiro que vocês façam o mesmo também para a gente apoiar o Julian Fuchs contra essas ameaças bolsonaristas, tá? E aí é o seguinte, né? Vamos falar do seguinte aqui, pessoal. O Julian Fuchs nasceu em 1981, tá? Em São Paulo, ele é filho de argentinos. E ele publicou um romance chamado A Resistência, que ganhou o Jabuti em 2016 como livro do ano e melhor romance, tá? E eu tenho um romance dele aqui, que é muito interessante, chama-se Procura do Romance, tá aqui, ó, né, essa capa bonita aqui da editora Record, tá? E é um romance, de certa forma, metaficcional, metanarrativo, né? Ele é um romance que discute o próprio romance enquanto forma literária, né? E aí tem vários trechos interessantes aqui, né? Na página 90, o personagem fala sobre o rigor e o impasse como características importantes da obra de arte. E tem um trecho aqui na 107, 108, que eu não vou ler inteiro, porque é um trecho muito grande, mas ele é um dos melhores trechos do livro, né? Na 107, 108, porque reflete justamente essa coisa do personagem que está ali, ele está andando, ele é atropelado e ao mesmo tempo tem uma pergunta no bolso dele sobre se o romance está morrendo ou não. Quer dizer, ele é atropelado, o romance é atropelado junto, né? Então ele faz uma leitura ali que ele vai acavalando, né? É como se fosse uma montagem mesmo que vai sendo feita para poder acavalar essas estruturas ali narrativas e ir colocando o romance em discussão dentro do próprio romance, tá? Então é um livro muito interessante. O Julian Fuchs é um dos nossos ótimos escritores aí da cena atual. E é isso, né? Então, quer dizer, qualquer ataque feito a qualquer pessoa, né, é deplorável. Agora, quando ele é feito a um artista, quando ele é feito a uma pessoa das letras, um poeta, isso, né, choca a gente de maneira mais veemente ainda, porque, enfim, né, a arte é uma coisa que existe para colocar a gente em impasse, né, em discussão constante com as questões da realidade e tudo mais. E quando isso é atacado, esse tipo de ataque aos artistas, ele é sempre um indício ruim, né? É o indício de um aumento do autoritarismo, um aumento aí da violência, né? E que é uma constante que a gente tem visto no bolsonarismo nos últimos anos, né? A fala do Bolsonaro, né, salvo exceções aí, na maioria das vezes é uma pessoa violenta, uma pessoa que está sempre ali, né? E, enfim, e aí a gente chega numa questão importante aqui, vamos ver o tempo, que é essa questão da interpretação, né? A gente fez um vídeo aqui sobre isso, né? Já fez um vídeo sobre isso, que na verdade né, a interpretação ela não é do autor,
né? Não está restrito ao autor. O autor escreveu o texto e aí cada um vai interpretando de uma forma. Agora, isso tem um limite, né? Tem um limite de interpretação. Você tem um limite que tem gente que ultrapassa esse limite e acaba atingindo a violência, acaba atingindo o ataque à vida privada dos outros, né? Enfim, né? É uma série de coisas aqui uma série de reações aos textos e às próprias linguagens que são deploráveis, né? Que devem ser, enfim, rechaçadas. E é o caso dessa agora, porque quando a gente lê aqui, né? A gente leu aqui o trecho da crônica do Julian Fuchs, ele está buscando um terrorismo poético aqui. E os filhos do Bolsonaro, os bolsonaristas que ameaçaram ele de morte, interpretaram isso como se fosse uma ameaça ao presidente. Quer dizer, isso é uma falta não só uma falta de inteligência, né, para entender o sentido figurado, mas também uma falta de respeito e uma falta de bom senso republicano. Quer dizer, né, isso é coisa de criminoso, ficar ameaçando os outros de morte porque escreveu uma crônica, né? A gente até compreende se fosse uma briga ali, né? Os dois estão brigando, aí um ameaça o outro, daqui a pouco um vai para um lado, outro vai para o outro, tá tudo certo. Agora, o cara escreve uma crônica, né, e é ameaçado de morte, quer dizer, isso a gente está vivendo uma época, né, isso deve ser refletido aí, porque não pode continuar desse jeito, né? E aí, enfim, eu fui pesquisar aqui, tem um livro muito interessante aqui do Daniel Augusto Moreira, é um livro de 2003, já é antigo, né, tem quase 20 anos, mas fala sobre o analfabetismo funcional, né, o mal nosso de cada dia. E essa questão do analfabetismo funcional entra nesse, né, quando a gente vê esse tipo de coisa, né, a gente lembra disso, porque o cara não entendeu um sentido figurado desse, né, um terrorismo sutil, e aí ele fala da poesia, fala talvez essa citação que ele fez também do terrorista ocioso, né, que não tem tanto compromisso e que se incomoda com essa lógica muito rígida e muito, né, robótica do mercado de trabalho, por exemplo, isso incomoda profundamente os bolsonaristas, né, porque eles têm uma certa moral do trabalho ali que é típica do conservador, né, de não porque o trabalho enobrece o homem, tem isso, né, e aí a Hannah Arendt já mostrou que não tem nada a ver isso. O sujeito pode ser um grande trabalhador ali, trabalha 8 horas por dia, é um assassino, né? O nazismo foi isso, transformou essa capacidade do ser humano ali de se adequar ao sistema do trabalho numa máquina de matar os outros. Então, quer dizer, o trabalho não ele não garante que você é uma boa pessoa, entendeu? Nada garante, né, que você é uma boa pessoa. Isso é só no dia a dia, né, se relacionando com as pessoas e tentando construir relações ali relações ponderadas, de respeito ao espaço alheio, né, e tudo mais. Então, quer dizer, tudo isso é que vai construindo ali uma civilidade mínima entre as pessoas. Não é o trabalho que dá isso. O trabalho não significa nada nesse sentido. Você pode ser um trabalhador, né, cumpre seu papel ali, dá um rendimento bacana para sua empresa e de repente é um verme em outros pontos da vida ali, quer dizer, entendeu? Então isso não quer dizer absolutamente nada. Mas, enfim, o fato é que houve essa interpretação ruim. E aí eu fui ver, né, fui dar uma pesquisada num site interessante aqui que é o SAEB, né, que mede o analfabetismo funcional no Brasil. E aí tem um link aqui que eu vou deixar para vocês o link aqui. E os números de 2018 são os seguintes: o Brasil tem 8% de analfabetos totais, 22% de analfabetos rudimentares, né? São pessoas que têm uma alfabetização muito rudimentar, é gente que conhece muito pouco ali, né? Quase nada, são rudimentos da linguagem, e esses 22 mais 8, que dá 30, né? É exatamente o analfabetismo funcional, ou seja, quase um terço da população brasileira se enquadra nesse parâmetro do analfabetismo funcional. Mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que o Bolsonaro tem votando nele nas pesquisas. Curioso isso, né? Isso não significa que todo mundo, né, que vai votar no Bolsonaro seja analfabeto funcional, mas o fato é que, né, existe essa equiparação aí numérica, né? E aí a gente tem 12% de proeficiente, né, que seria esse nível máximo aí, que são os alfabetizados funcionais nível A, vamos dizer assim, entendeu? E agora, evidentemente que essas classificações são meio problemáticas, né? A gente vê aqui no livro do Daniel Augusto, ele define, né, ele diz o seguinte aqui, ó,
na página 9, ele diz: alguém é alfabetizado funcionalmente se conseguir usar informação impressa e escrita para funcionar em sociedade, para atingir seus objetivos e para desenvolver seu conhecimento e potencial. O Bolsonaro pode criar uma mentira, criar uma fake news, consegue o objetivo dele, que são os votos, e nem por isso ele é um alfabetizado funcional, né? Porque ele só fala bobagem, fala besteira todo dia. Então, quer dizer, essas classificações baseadas em utilitarismo estrito ali do ganho cotidiano e às vezes até, enfim, de renda e tudo mais, isso é meio, né? Isso não resume muito bem as pessoas não, tá? E aí, vamos ver o tempo aqui, a gente chega na questão, né, do terrorismo, porque o Julian Fuchs fala disso na crônica dele, quer dizer, ele está buscando um terrorismo poético. Ele usa essa expressão, usa várias expressões interessantes aqui, vale até a pena reler aqui, né, o que ele fala, porque ele usa, ele fala, né, de um terrorista incapaz de covardia, né, um terrorista ocioso e sonhador, um desses seres poéticos, né, que se vê tão pouco à vontade no nosso tempo. E continua falando, quer dizer, um terrorista poético, é o que ele quer, né? E aí vale a pena falar um pouquinho sobre isso, o que é o terrorismo, né? Porque em 2001 esse tema ficou bem premente, né? Ficou bem abundante aí nas discussões sociais por conta dos atentados do World Trade Center, né? E aí tem esse livrinho bem legal aqui do Noam Chomsky, 11 de setembro, no qual ele reflete essa questão do terrorismo, tá? E ele dá uma definição, que é a definição do governo americano para o que é, do governo estadunidense, né, para o que é o terrorismo. Está aqui na página 17, diz o seguinte: um ato de terrorismo quer dizer qualquer atividade que a. envolva um ato violento ou uma séria ameaça à vida humana que seja considerado delito pelos Estados Unidos ou qualquer outro Estado, ou que seja delito assim reconhecido se praticado dentro do território jurisdicional americano ou de qualquer outro Estado, e b. que aparente ser uma intimidação ou coerção à população civil. 2. Que influencia a política governamental por meio de intimidação ou coerção. Ou 3. Ameaça a conduta de um governo por um assassinato ou sequestro. Então, quer dizer, é isso, né? E a gente conhece aí esses casos. Os casos mais evidentes são os dos terroristas xiitas, muçulmanos, né? Aqueles mais radicais que explodem, né? O homem-bomba lá vai lá, explode um shopping em Londres, aconteceu lá na Espanha também, aconteceu, enfim. Várias vezes acontece isso, né? E esse terrorismo é o mais conhecido, é aquele que todo mundo conhece, que fica muito mais exposto aí na mídia. Mas existem terrorismos um pouco mais sutis, né? E inclusive na Irlanda, né, tinha também a briga lá entre os católicos e os protestantes, isso também tinha atos terroristas ali, quer dizer, não é só restrito aos muçulmanos no sentido da religião, né, porque isso inclusive gera um rótulo aí que é perigoso, né? E também tem o terrorismo de Estado, né? O terrorismo de Estado, o Noam Chomsky fala disso nesse livro também, ele fala disso na página 48, que o entrevistador faz uma pergunta para ele, que é um livro de entrevistas, né? E ele responde o seguinte: vale a pena lembrar, particularmente por se tratar de um dado que foi sistematicamente ocultado, que os Estados Unidos são o único país que já foi condenado por terrorismo internacional pela Corte Mundial e que vetou uma resolução do Conselho de Segurança que exigia que eles respeitassem as leis internacionais. E ele continua: os Estados Unidos são reincidentes no terrorismo internacional. Há alguns exemplos menos gritantes em comparação com o da Nicarágua. Todos aqui se sentiram indignados com justiça pelo que aconteceu no episódio da bomba na cidade de Oklahoma. Enfim, ele continua, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos são o único país condenado por terrorismo na Corte Mundial, né? Por quê? Porque existe um terrorismo que é um terrorismo de Estado. É interessante falar disso porque os bolsominions e os bolsonaristas, os filhos do Bolsonaro, são tudo baba-ovo dos Estados Unidos, né? O Trump, baba-ovo do Trump, mais até do que dos Estados Unidos. E aí vale a pena, né, acabar com essa inocência de achar que os Estados Unidos é o Deus do mundo, né, o país perfeito. Eles cometem um monte de equívocos aí também. Já inclusive eles apoiaram o golpe militar aqui no Brasil, isso eles mesmos admitem hoje, né? Então, quer dizer, essa conexão aí de meio complexo de poodle, né, de ficar os Estados Unidos, isso é discutível. E o Noam Chomsky pondera isso aqui, quer dizer, existe um terrorismo de Estado. E quando que acontece esse terrorismo de Estado? Muitas vezes ele acontece para poder sabotar governos que essas nações poderosas não gostam. Olha só quem apareceu ali, tá vendo?
Isso aqui é um terrorismo visual, lá no bom sentido, né? Mas enfim, e aí, né, eles não gostam de um governo, eles vão e sabotam aquele governo, né? Ó, viu? Ela subiu lá em cima. Ela tá planejando um ato terrorista aqui agora contra mim, eu tô até meio preocupado, viu? Mas enfim, então é isso, né? E aí os Estados Unidos não gosta de um governo, ele vai lá, planeja um tipo de golpe, um tipo de sabotagem interna ali, como aconteceu aqui na ditadura de 64, no golpe de 64 no Brasil, eles mesmos admitem isso hoje, né? E aconteceu na Nicarágua, e não são só eles que fazem isso, os russos fazem também, né? Estão fazendo na Ucrânia lá agora, a China faz também, enfim, né? Essas grandes nações acabam sempre fazendo isso em maior ou menor medida, tá? Vamos ver o tempo aqui. E aí existe um último tipo de terrorismo, que é o terrorismo de fato poético, no sentido mais amplo, né? Que é o dos movimentos contraculturais, que aparecem na sociedade volta e meia, né? A história dos Estados Unidos é evidente, né? Mostra isso bem claramente, os punks, os hips e tal. E eu vou fechar o vídeo hoje falando sobre um livrinho muito bacana que acho que sintetiza bem isso que o Julian Fuchs sugeriu ali. Mas antes, vale falar rapidamente aqui umas sugestõezinhas de movimentos, né, terroristas, poéticos. O situacionismo francês, por exemplo, é um deles, está aqui, Teoria e Prática da Revolução Situacionista. Esse livro aqui, editado pela Conrad, editora aqui do Brasil, que faz um trabalho muito legal nesse sentido, né? Então, os situacionistas são, de fato, terroristas poéticos, né? E está até aqui a frase aqui atrás, é bem interessante, né? O que queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas, né? É o terrorismo poético dos situacionistas. Guy Debord, Raul Vaneigem, Mustafa Kayat, né? São os nomes lá do movimento que gerou o Maio de 68 na França. Quer dizer, uma série de questões ali que a gente bebe até hoje nisso para poder pensar aí as críticas aos movimentos muito hegemônicos e tudo mais, tá? E tem o movimento de terrorismo poético mais recente, que é o dos cyberpunks. Tá aqui esse livro bem legal, tá? Da Boitempo Editorial, que são entrevistas com Julian Assange, Jacob Appelbaum, Andy Miller Magum e Jeremy Zimmerman, que são nomes do movimento dos cyberpunks, que é esse movimento dos hackers, né, que buscam hackear mesmo os governos, as grandes corporações, para poder fornecer ao público, de maneira geral, informações aí que são muitas vezes ocultadas, né? Inclusive, o Julian Assange divulgou informações que mostravam que o Obama, por exemplo, estava hackeando, né, a Dilma, enfim, né? Quer dizer, houve uma crise diplomática naquele momento ali, enfim, né? E eles fazem um movimento muito interessante nesse sentido, que é um terrorismo poético, né? Os cyberpunks é isso. Inclusive, essa nomenclatura, o punk, eles tiram justamente da contracultura dos Estados Unidos para poder conectar com esse mundo da cibernética e pontuar aí esse caráter de terrorismo poético, né, do movimento. Tá? É um livro muito interessante, fala sobre várias coisas, liberdade da internet, o anarquismo deles, né? Ele tem um termo aqui que ele utiliza que eu achei interessante aqui de falar, que é o criptoanarquista, está na página 48, que é bem interessante, quer dizer, é mais um tipo de terrorismo poético. E tem o terrorismo poético da linguagem, que é o terrorismo poético dos intelectuais, né? Todo intelectual, toda pessoa que pensa, reflete, né, que está ali tentando estender raciocínios e reflexões sobre o mundo, de certa forma é um terrorista poético também, assim como os artistas, os escritores, os poetas, enfim. E o Roland Barthes fala disso nesse livro aqui, no Aula, de 77, que é um livrinho muito bom. E aqui na página 16 ele tem uma frase muito interessante que ele diz, né? Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé, né, como o messiânico Bozo, né, nem super-homens, que é aquela coisa do Nietzsche que já né, já está ultrapassado aquilo, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura. E é isso, né? O Julian Fuchs está ali com essa crônica trapaceando a linguagem no melhor sentido do termo, né? Quer dizer, fazendo um terrorismo poético, sugerindo um ataque
a essa coisa patética que é o coração do Dom Pedro vindo um formol para cá para a gente comemorar, né, os 200 anos da independência com essa coisa tosca, né, quando a gente precisa, na verdade, falar de outras coisas, de problemas muito mais sérios, né. Vamos ver o tempo aqui. E aí, para finalizar, tem ainda o Edgar Morin fala disso aqui também nesse livro, né, o Cabeça Bem Feita. Ele fala da questão da metáfora aqui, né, tem uns trechos que ele fala da metáfora. E é interessante porque, né, os bolsominions não entenderam a metáfora que foi feita pelo Julian Fuchs. Então, quer dizer, falta aí muito... A gente tem que começar a estudar mais, né? E aí, para finalizar, eu acho que é bacana sugerir aqui esse livro, tá? Que eu acho um livro fantástico, chama-se Caos, justamente Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, que é um livro do Hakim Bey, que é uma espécie de guru lá da contracultura americana, tem essa capa genial aqui, né, da Conrad Editora, e ele sugere várias coisas bacanas aqui, né? Ele sugere o terrorismo poético, justamente, né? As páginas estão em número de romances, eu não vou ficar aqui dizendo também, mas enfim. O terrorismo poético, então, assim, ele fala, por exemplo, né, ele diz: escolha alguém ao acaso e o convença de que ele é herdeiro de uma enorme, inútil e impressionante fortuna, digamos, 5.000 quilômetros quadrados na Antártica, um velho elefante de circo, um orfanato em Bombaim ou uma coleção de manuscritos de alquimia. Mais tarde, essa pessoa perceberá que por alguns momentos acreditou em algo extraordinário e talvez se sinta motivada a procurar um modo mais interessante de existência. Isso é um terrorismo poético, né? E eu fiz isso outro dia com uma menina aqui na rua, estava conversando com um amigo, e aí ela passou e eu falei: olha só, é ela e tal. Eu apontei para a menina: você pode me dar um autógrafo e tal? E a menina ficou assim, olhando para mim como quem, né? Como assim? É um autógrafo, por favor. E aí ela estendeu o dedinho assim, assinou o autógrafo na minha mão e foi embora, né, achando que era a estrela de Hollywood. Então, maravilha, né? Sensacional. Então, quer dizer, você às vezes melhora a vida de alguém ali com um ato poético, com um terrorismo poético. É isso que é o terrorismo poético. Não é atacar o presidente, né, fisicamente, né? Isso é tudo babaquice de gente que não, né, que como diz um amigo meu, já anda e fala, ainda quer discutir política, quer falar de poesia, quer dizer, entendeu? Tem que estudar mais, né? E aí, voltando aqui ao Hakim Bey, tem outras coisas interessantes que ele sugere, né? O terrorista poético ele vive em função da transformação, e ele fala também, né, dos choques estéticos, né? Ele brinca com a expressão choque elétrico, é o choque estético, né? Na pirotecnia, que é um termo que também já foi muito usado pelo Foucault para poder caracterizar o filósofo, e ele fala de várias outras coisas aqui, da utopia pirata, que também, todas essas expressões, eu vou de repente fazer um vídeo aqui também para a semana que vem, falando só sobre esse livro, porque ele tem muita coisa legal, e dá para a gente pensar essa ideia que o Julian Fuchs levantou aí do terrorismo poético, a partir desse livro do Hakim Bey, tá? Vamos ver o tempo aqui, tá aqui, né, o terrorismo poético. Então está prometido, vou fazer um vídeo só sobre esse livro, ponderando aqui vários detalhes interessantes. E aí eu fecho o vídeo de hoje, né, colocando aqui todo o meu apoio ao Julian Fuchs, tá, em relação a essa questão dessas ameaças que ele recebeu, porque isso realmente é deplorável, tá? E vou fechar com um poema que eu fiz aqui em cima dessa questão que ele levantou sobre o coração do Dom Pedro no formol e, enfim, é toda essa coisa patética que é o governo Bolsonaro, tá? É o meu terrorismo poético aqui para fechar esse vídeo de hoje, minha contribuição aqui para né, meu choque estético, né, no braço ali do Bolsonaro, tá? Então vamos lá. O título do poema é Formol. O formol que protege o coração do imperador dos vermes do futuro inevitável é o mesmo formol que impede o cérebro do bozo de subir o degrau civilizado da existência. A tinta é a mesma, cinza mesquinho e nublado, no coração guardado e no cérebro iletrado. Assim caminha o país no atoleiro, eterna sina do romance brasileiro. E daí não sairemos de jeito maneira se o formol não descer o fracasso da ladeira, a deixar o coração solitário e o cérebro vazio, esquecidos no apagar das luzes de um reles meio fio. Então é isso. Esse é o terrorismo poético aqui de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez aí minha solidariedade ao Julian Fuchs. E espero que a gente possa, nesse último mês, agora antes das eleições, pensar bem aí, votar melhor ainda, né? E vamos, de repente, aí torcer, quem sabe, né, para um segundo turno entre o Ciro e o Lula, que vai acabar de vez com esse, né, com esse
né, essa coisa bizarra que é o Bolsonaro, que já deu, né? Então é isso, pessoal. Abraço, até o vídeo de amanhã e fui!